A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou manifestação ao STF e negou ter descumprido as medidas cautelares que o proíbem de utilizar redes sociais direta ou indiretamente. A resposta foi apresentada após Moraes intimar os advogados. Ele deu 24 horas para que os advogados prestassem esclarecimentos sobre o vídeo publicado em redes sociais, no qual o ex-presidente aparece exibindo a tornozeleira eletrônica e fazendo declarações políticas, durante visita à Câmara dos Deputados no sábado. A defesa coloca que o embargante, ou seja, Jair Bolsonaro, não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si, afirmou a defesa. Bolsonaro deixou sua residência nessa manhã em Brasília e foi até a sede do Partido Liberal, também na capital federal. Ao descer do carro, Bolsonaro foi abordado por jornalistas, mas disse apenas, abre aspas, vocês sabem que eu não posso falar, fecha aspas. O deslocamento acontece em meio à espera por decisão de Moraes sobre o futuro de Bolsonaro. O ministro, também a gente teve, analisou agora, Alexandre de Moraes analisa essa resposta da defesa do ex-presidente para dar a sua decisão. Vamos lembrar aqui o que aconteceu? O Bolsonaro, então, esteve na Câmara dos Deputados, ele tinha, inclusive, uma entrevista, agendada para o jornal Metrópolis, que a defesa achou melhor ir ao STF perguntar exatamente quais que eram os termos, o que ele estaria sujeito. Ele acabou cancelando, inclusive, essa entrevista. Ele foi até a Câmara e ali todo mundo fotografou e ele simplesmente mostrou, a tornozeleira eletrônica e disse, olha, isso aqui é uma tentativa de... estão me humilhando mesmo, Então ele mostrou aquilo ali, nunca roubei, nunca fiz nada e aqui estou nessa situação. E aí ele foi filmado e isso, obviamente, foi parar nas redes sociais. E aí veio o ministro Alexandre de Moraes intimando a defesa 24 horas para se explicar. Agora, ontem a gente debateu essas questões aqui, até o Marcília estava presente, e eu acho que o que está claro se isso for verdade, no fundo, o presidente ele não pode nem sair de casa. Porque claro que se ele sair de casa, alguém vai filmar, alguém vai tirar uma foto, alguém pode postar essa foto nas redes sociais. Ele não pode dar nenhuma entrevista, porque é claro que se ele der alguma entrevista, alguém pode pegar um print da entrevista, um trecho da entrevista e postar nas suas redes sociais. Então, no fundo, isso significa que ele está completamente censurado em termos de falar qualquer coisa e pior ainda, talvez até pelo uso de imagem, porque Felipe Martins, vamos relembrar, foi multado simplesmente por conta de uma foto antiga. E aí fica até essa dúvida, que o Marcília já trouxe isso. Pode ser retroativo também, alguma foto ou entrevista antiga do presidente, se alguém postar, ele pode, então, ser preso, porque é muita arbitrariedade. E uma coisa que me chamou a atenção é que os veículos de imprensa hoje parecem ter falado pela primeira vez, de que isso vai contra a liberdade de expressão, algo que a gente já tem trazido aqui há muito tempo. Mas isso acontece porque, pelo que eles estão... Quando era só a decisão de Moraes, só dizia respeito às redes sociais, a gente não viu um pio da grande imprensa, essa que é a grande realidade. Agora que eles sentiram que eles também vão ser cerceados, porque afinal de contas todos esses veículos de comunicação têm canal no YouTube, tem outros veículos, de internet que eles usam, agora eles estão vendo que, Geise, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Olha só, tendo em vista o histórico do IOF, pode ser retroativo sim, porque o Alexandre de Moraes, ele pode absolutamente tudo nesse país, ele pode fazer retroativo, ele pode fazer o que ele quiser, essa que é a verdade, ele pode fazer o que ele quiser e o único órgão, a única instituição que tem poder de vetar tudo isso, que é o Senado, de maneira democrática, simplesmente não faz. Então, sim, pode ser retroativo, é uma possibilidade completamente plausível. Agora, o grande ponto é que, bom, Bolsonaro é o mais perseguido, todo mundo sabe disso, mas o que realmente me choca nessa questão inteira é jornalista apoiar isso. É o equivalente ao médico que apoia o aborto, uma coisa completamente contraditória. O cara faz juramento para salvar a vida e assassina. É a mesma coisa. O jornalista faz o juramento para levar a verdade, para levar o fato, para defender o interesse
público, para levar a informação, para levantar os debates. Se eu não tenho liberdade, inclusive, para falar aquilo que os outros não querem ouvir e esses outros estão no poder, é evidente, meu Deus do céu, que nós temos um sistema de censura e que nós vivemos numa ditadura. Agora, a grande questão é que as pessoas acham que a ditadura, ela é só naqueles moldes de violência mesmo, com arma, enfim, com mortes, sendo que a gente já teve mortes, né? Vai lembrar aqui do Clesão. E a gente tem outras mortes, porque são os mortos-vivos do 8 de janeiro, já que eles são presos políticos e não têm direito à própria vida. Mas as pessoas, algumas pessoas, e essas pessoas principalmente nesses veículos de comunicação antigos, estão esperando, não sei, uma nota no Diário Oficial da União, alguma coisa nesse sentido para chancelar ali. Olha, a partir de hoje, agora, nós estamos sim num regime ditatorial, a partir de hoje, então, portanto, temos sim a censura instaurada. Eu acho que é isso que estão esperando que realmente comece. É importante dizer que na modernidade, os regimes totalitários, eles se levantam de outra forma. Então, eles são infiltrados em todo o sistema, que é aquilo que nós chamamos de aparelhamento. Eles formam oligarquias de poder, que é um poder político, é um poder capital também no sentido financeiro. Então, eles formam regimes totalitários. É importante que isso se diga. Então, daqui para frente, será muito mais raro a gente ver uma ditadura mais escancarada, como na Venezuela, que tem mortes mesmo, porque a Venezuela já tem todo o poder militar na mão. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem. Vai lembrar que tem a PEC da segurança aí rolando, e eles querem fazer justamente isso, né? Deixar todo o poder coercitivo, o braço coercitivo do Estado, ou seja, aquele poder de arma mesmo concentrado na União. Mas isso vai ser mais raro. As ditaduras, os regimes totalitários agora, eles funcionam muito mais num aparelhamento e entre acordos de elites. Então, para os veículos de comunicação que estão chocados, que temos censura, que nós não podemos falar, vejam só vocês, nós não podemos noticiar, entrevistar o ex-presidente que está sendo acusado de golpe. Ora, se existe o golpe de Estado, então ele que fale com a imprensa, não é essa a premissa do STF? Por que então nós não podemos ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro? E interessante que ontem, né, foi entrevistado tanto pelo Estadão quanto pela CNN o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e ele disse coisas bastante importantes, né? Então, abre aspas aqui para o Marco Aurélio. Quando Moraes proíbe participação em rede social, quando proíbe que Bolsonaro mantenha um diálogo com terceiros, e ele não defendeu bem o alcance dessa censura prévia. Considerado os ares democráticos da Constituição de 88, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? É a liberdade de expressão. Ele proibiu, por exemplo, diálogos. Isso é mordaça em pleno século que estamos vivendo. Só espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere um cerceio e consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado democrático de direito que vem ocorrendo. Aspas aqui para Marco Aurélio Mello. Será que ele também vai entrar nas fake news? Que ele está dizendo aqui que isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Ou seja, o ex-ministro aqui está dizendo que esse tipo de censura não ocorreu nem durante o regime militar. Olha só o que foi dito. Agora eu me pergunto aqui se ele também seria bloqueado, proibido de dar entrevistas depois de dizer algo que é exatamente, vamos dizer, o que Jair Bolsonaro tem dito. O que todos aqueles que estão sendo amordaçados, né, todos os influenciadores dizem, o que a gente viu que foi o que o Eduardo Bolsonaro foi denunciar lá fora e que por isso essas pessoas todas estão sendo perseguidas. Então, algo muito importante, só para passar para você, Paula, ontem eu vi um advogado, né, bastante renomado, dizendo o seguinte: não é nenhum tipo de censura. Se o Bolsonaro quiser fazer um bolo de fubá e dar receita, disso aí ele não está censurado. Olha. Ele virou Ana Maria Braga agora. É inacreditável. Inacreditável. Pois é, estamos aí há 6 anos avisando, portanto, não foi por falta de aviso, né?
as pessoas que estão sendo censuradas, avisando, estamos sendo censurados, o Estado Democrático de Direito não existe mais, há prisões arbitrárias, a liberdade de expressão está por um fio, e a grande mídia, né, rindo à toa, apoiando tudo, achando tudo lindo. E nós avisamos, quando chegar na grande mídia, vai ser tarde demais, porque já vai ter escalado demais, não vai ter ponto de retorno. E enfim, chegou. E agora que a água bateu na bundinha da grande mídia, mostrando que eles estão sendo censurados, eles não estão tendo a permissão constitucional de se expressar como um veículo oficial de imprensa, como um veículo que informa a população, coisa que é cláusula pétrea na nossa Constituição, que está simplesmente sendo ignorada. Agora eles estão preocupados. Agora é censura. E todas essas censuras e todos esses cerceamentos, todas essas derrubadas de perfis e calar as pessoas só porque vocês, grande mídia, não gostavam, esses todos tudo bem, esses todos podiam. Agora que chegou na grande mídia, agora é um problema. Pois então, agora a gente tem que enfrentar o problema que vocês se recusaram a enxergar durante todos esses anos. O problema que a nossa Suprema Corte vem simplesmente ignorando o fato que a liberdade de expressão é um direito do cidadão brasileiro e eles simplesmente estão fingindo que não existe mais. Temos que fazer alguma coisa. Agora, o que nós vamos fazer a ponto que chegou, não sabemos mais, né, Maria? E ainda sobre esse ponto da liberdade, isso é bastante interessante, porque quem defende a liberdade, Marina, Paula, quem defende a liberdade de expressão, bom, primeiro que é a liberdade de se ofender mesmo, de ofender o outro. Se eu não posso ofender, falar ali algo que por um acaso o outro vai se ofender, e nós já temos mecanismos legais, ou seja, nós já temos uma Constituição que caso isso seja extrapolado, você vai ter ali um freio, contrapeso, você vai ter ali uma punição. Um bom caso, eu acho que foi o Zanin que estava no aeroporto, e aí um rapaz começou a xingar ele, um moço lá filmou ele, enfim, constrangeu ele de fato, ele estava no aeroporto, no banheiro, foi uma situação realmente péssima. O Zanin entrou com o processo e ganhou o processo, tem que pagar lá uma multa para ele, porque de fato ali ele perturbou o Zanin, não interessa, ele estava ali no momento da vida privada dele. Mas quando você defende liberdade, você defende a liberdade inclusive dos seus detratores. Então assim, quando você tem o comprometimento, quando o jornalista tem o comprometimento com a verdade, com o fato, com a liberdade, ele defende a liberdade inclusive desses detratores que estão em outros veículos de comunicação todos os dias falando que isso é discurso de ódio, que isso é desinformação, que isso é fake news. Então assim, inclusive a liberdade desses veículos de comunicação que se comportam como assessoria de imprensa da ditadura, todos os dias os jornalistas que de fato prezam pela profissão, estão ali defendendo também essa categoria. Pois é, vamos aproveitar aqui para dar um oi aqui para o nosso chat aqui. Então, a gente tem aqui a Jaqueline concordando com você, Geise. É impressionante como a mídia faz comentários dizendo que não estamos em ditadura. A Ofélia aqui, lembrando que ele não foi condenado ainda e já está preso e incomunicável. Isso é muito importante, né? Porque a gente não está falando de alguém que já foi condenado. Ele não foi condenado e está sendo completamente calado enquanto, né, homicidas, terroristas, traficantes, esses podem, né, falar o que bem quiserem, mesmo Oruan, sendo, né, condenados. A rede social do Oruan não caiu, por exemplo. Pois é. E aqui... aqui... Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de cadeia, ele tá lá, sendo influencer na sua piscina, de frente ao mar. E indicando filmes. Indicando filmes. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.